São poucos os mamíferos terrestres que existem nos Açores quando comparamos as nossas ilhas com as outras ilhas da Macarronésia. Existem apenas 9 espécies de mamíferos terrestres confirmadas em estado selvagem no arquipélago dos Açores e são todos pequenos mamíferos, e desses pequenos mamíferos apenas uma espécie é considerada endémica dos Açores, que é o morcego dos Açores, o Nyctalus azorium. Todos estes mamíferos são originários da Europa, foram provavelmente introduzidos após o descobrimento do arquipélago dos Açores, provavelmente a partir da segunda metade do século XV, e essas introduções foram normalmente acidentais ou então intencionais. Os animais que foram introduzidos acidentalmente, temos, por exemplo, as 3 espécies de ratos que encontramos em todo o arquipélago dos Açores, o ratinho, ou o morganho, o chamado mus musculus, o rato preto, ratos e a ratazana, os ratos norvégicos. Esta última terá sido introduzida já no início do século XIX. Portanto, mais tarde. Portanto, estes animais chegaram com relativamente facilidade aos Açores, através do transporte marítimo, portanto, os barcos foram espalhando depois várias ilhas do arquipélago. Como introdução acidental, também temos a doninha, ou a comandrinha, a Mostela nivalis. Pensamos que ela também terá chegado acidentalmente pelo mesmo meio de transporte que os ratos, portanto, através dos barcos, e, portanto, está distribuída em algumas ilhas do Grupo Central e também em São Miguel. Desses pequenos mamíferos, temos alguns que a introdução foi intencional, nomeadamente o coelho, que é um dos animais mais bem estudados a nível mundial, portanto, dos pequenos mamíferos. É um mamífero terrestre que era muito usado pelos navegadores durante a expansão marítima, justamente como recurso alimentar, e deixado nas várias ilhas por onde passavam, e pensa-se que o coelho terá sido introduzido durante o povoamento do arquipélago dos Açores, até mesmo antes do povoamento, quando foram deixados os primeiros animais domésticos nas ilhas do Grupo Oriental. O coelho terá sido introduzido nessa altura, pelo menos segundo Gaspar Frutuoso, que o descreve juntamente com esses animais. O coelho hoje em dia é uma das espécies mais bem estudada pela sua importância histórica, está cá quase há 600 anos e é uma espécie originária da Península Ibérica, e pela sua importância também como recurso cinegético. Portanto, é a principal espécie cinegética do arquipélago dos Açores, e daí a sua importância em termos de estudo, e tem sido estudada em todas as ilhas, portanto já sabe muito sobre essa espécie. A par com a introdução do coelho, terá vindo a introdução do furão. Portanto, o furão foi introduzido intencionalmente, justamente porque na altura, quando se introduziu o coelho com o propósito de ter um animal não só como recurso alimentar, mas também como caça, o fato do coelho se poder expandir com uma grande facilidade e multiplica-se extremamente bem, e aqui nas ilhas ele encontrou o seu habitat ideal, uma vez que não tem praticamente predadores, doenças praticamente também não existem, portanto, e a alimentação não falta, portanto ele consegue expandir abundantemente. É claro que em certas zonas foi considerado, e durante alguns anos é considerado uma praga em termos agrícolas, e portanto pensamos que a introdução do furão, que terá sido pouco tempo depois do coelho, terá vindo, pronto, uma forma de combater, uma vez que ela é predador de coelho, de combater esse crescimento populacional. Portanto, o coelho, como existe praticamente em todas as ilhas do arquipélago, com exceção do corvo, o furão também existe nessas mesmas ilhas em que se encontra o coelho. Para além destes mamíferos, resta-nos falar, portanto, são 9 espécies que estão confirmadas. Essas 9 espécies, falta-nos falar dos morcegos, que também são pequenos mamíferos, embora sejam voadores. Não existe um consenso quanto à introdução dos morcegos nas ilhas açorianas. Sabemos que o morcego dos Açores, portanto, a espécie endémica dos Açores, provavelmente deve existir nos Açores ou antes mesmo do homem ter chegado, ou então depois do homem chegar. Não existe registro histórico, e, portanto, nomeadamente Gaspar Frutuoso nunca menciona o morcego como animal já existente na ilha. Portanto, não sabemos ao certo como é que terá vindo a introdução. Se o homem o introduziu, se o trouxe, parece-nos um bocado improvável, porque o morcego dos Açores é um morcego insetívoro, e os morcegos insetívoros normalmente não se conseguem sobreviver em cativeiro.
Portanto, ele pode também ter vindo nos barcos e ter chegado cá pelos seus próprios meios, portanto, isso não está posta de parte essa hipótese, não sabemos ao certo como é que terá sido esta introdução. O que é certo é que esse pequeno mamífero, o morcego dos Açores, é facilmente observável praticamente em todas as ilhas do arquipélago dos Açores, com exceção do grupo ocidental, em que até agora nunca foi registado nenhuma vocalização que nos indica que a presença do Nyctalis azorium, tanto nas ilhas das Flores e do Corvo. No entanto, ele está registado para as restantes ilhas e é facilmente observável durante o dia, praticamente a qualquer hora do dia, embora eles sejam mais ativos ao fim do dia, e vêem-se facilmente a sobrevoar jardins, parques, florestas, até mesmo em zonas urbanizadas, desde que hajam árvores por perto, e normalmente eles utilizam as árvores antigas como abrigos ou até mesmo algumas casas antigas, e portanto neste momento é uma das espécies que suscita grande interesse em termos científicos, uma vez que ela está pouco estudada, é difícil a captura deste tipo de animais e, portanto, há um interesse em preservá-la e na sua conservação. Portanto, ele está atribuída desde 1990 como sendo uma espécie de estatuto raro, uma vez que é uma espécie endémica dos Açores, que está isolada nas várias ilhas e, portanto, há todo o interesse em estudá-la. O livro vermelho dos vertebrados descritos para Portugal descreve como sendo uma espécie que está criticamente em perigo e, portanto, há que arranjar meios de preservá-la e de conservá-la, esta espécie. Tanto que é uma espécie que tem interesse, uma vez que ela é insetívora, tem todo o interesse de preservar, porque uma vez pode combater pragas de insetos que não têm qualquer interesse para o ecossistema. Interessa aqui estudar, portanto, em termos genéticos, realmente verificarmos se é uma espécie endémica, portanto, é essencial fazer um estudo genético. Embora já tenham sido feitos alguns estudos nesse sentido, por investigadores do continente, e confirma-se que é uma espécie endémica, única, exclusivamente dos Açores. Portanto, há um interesse, uma vez que ela é única, de preservar os locais que supostamente ela utiliza como abrigos, a não destruição de árvores antigas, que normalmente são aquelas que eles utilizam como abrigos, a não destruição, portanto, da remodelação das casas antigas, que nas zonas urbanizadas ocupam normalmente as casas antigas que têm sótãos e as torres das igrejas. Portanto, o problema do morcego é uma questão curiosa e é interessante, porque o morcego normalmente, no caso das fêmeas, elas vêm dar à luz ao sítio onde nasceram. Ou seja, eles têm maternidades, abrigos só de maternidades de mães com os filhos, e que dão à luz, estão ali a criar os seus filhos, quando criam depois saem e vão formando colónias para outros sítios. Mas as fêmeas, quando ficam grávidas, normalmente a tendência é voltar ao sítio onde nasceram. Quando voltam ao sítio onde nasceram, se não encontrarem um abrigo antigo, elas ficam completamente zaradas e acabam por morrer porque não conseguem dar à luz noutro sítio, a não ser no sítio. O interesse deste morcego, não só do Nyctalis, mas também das outras espécies que vamos falar a seguir, portanto, eles têm um interesse como insetívoros, que são os que existem nos Açores, são morcegos insetívoros, portanto, no combate justamente a pragas de insetos. E o interesse é justamente preservar os abrigos, para que eles são animais muito frágeis e se houver perturbação humana, eles praticamente desaparecem e até pode levar à extinção daquela população ou daquela família que se encontra naquele abrigo. Portanto, devia haver aqui uma gestão entre o próprio património, a própria ciência, portanto, tentar conservar de maneira a preservar esses locais e não ser perturbados, claro, nas remodelações, nas construções e mesmo no abate de árvores para questões de agrícolas, portanto, haver essa preservação do próprio habitat do morcego. Para além desta espécie, é encontrada em algumas ilhas dos Açores uma outra espécie de morcegos, que é o morcego da Madeira, que é o Pipistrellus madeirensis, que já foi detectado e confirmada a sua presença em algumas ilhas dos Açores, nomeadamente em Santa Maria, São Jorge, Graciosa, Flores e Corvo. Portanto, é um morcego mais pequeno que o Nyctalis azorium, mas também é insetívoro. É muito difícil a capturação desse morcego. Está classificado também, segundo o livro vermelho dos vertebrados para Portugal, como criticamente em perigo, justamente por ser uma espécie
embora esta é uma espécie endémica da Macarronésia, também encontrada nas Canárias e claro, na Madeira, são todas como são espécies que vivem em ilhas isoladas e provavelmente têm o perigo da extinção, uma vez que não existe, até agora não se tem comprovado que haja fluxo genético entre as várias ilhas desta espécie. Também porque nunca foram estudadas. Nós sabemos que existem, mas nunca foram capturados de forma a poder ser estudados e analisados e ver em termos de genéticos quais são os problemas que possam ter. Para além destas duas espécies, são faladas mais duas espécies de morcegos para os Açores, embora sem confirmação de existência, falam-se nelas provavelmente que possam ter existido ou existem, nunca foram detectadas vocalizações nesse sentido, que é o Myotis, que é uma espécie carbonícola e, portanto, se existir nos Açores, terem de ter os seus abrigos em cavernas, e o Pipestrelos, que é o morcego anão, que foi dado em certa altura para as flores, mas pelas vocalizações que têm sido detectadas por investigadores do continente, pensa-se que será o Pipestrelos madeirensis que está nas flores e não o Pipestrelos. Portanto, existe aí uma confusão que penso que só poderá ser esclarecida se forem feitos mais estudos, para além da capturação e de registros de vocalizações de morcegos, que passam justamente pelos estudos de análises morfológicas e também pela captura para análise morfológica e também para recolha de amostras para estudos genéticos. Para além destas espécies, falta-nos falar de uma outra espécie que é o ouriço cacheiro. Esta foi a espécie que foi introduzida mais recentemente, comparativamente com as outras espécies de mamíferos, de pequenos mamíferos. O ouriço cacheiro é um mamífero insetívoro, foi introduzido no arquipélago no início do século XX. Também não existe registro das suas introduções, portanto não sabemos se houve aqui uma introdução deliberada ou acidental. Sabemos que o ouriço cacheiro hoje em dia tem uma grande importância a nível da agricultura biológica, uma vez que, sendo um insetívoro, ele come praticamente de tudo o que apanha, não só insetos, mas é capaz de comer lesmas, caracóis, escaravelhos, até restos de frutas, de plantas. O que quer dizer que ele é bom no sentido de combater determinadas pragas agrícolas e que hoje em dia é utilizado como um substituto ao uso dos pesticidas, portanto, na agricultura biológica. Portanto, a importância do ouriço aqui, pensamos que se a sua introdução foi intencional no início do século XX, embora nessa altura não se pensaria ainda numa agricultura biológica, se calhar foi com essas intenções, no combate a determinadas pragas, não sabemos. Portanto, é um animal que eu penso que também podia ser estudado e hoje em dia, tendo a importância que ele tem na agricultura, que devia ser um animal estudado e ter também uma ação em termos de conservação e gestão do habitat, embora ele é facilmente encontrado, nós facilmente encontramos em jardins, em parques, nos campos, nas estradas. E aqui ele é um animal que provavelmente não inverna e se calhar durante o inverno está menos ativo, não é? Porque ele é muito influenciado pela temperatura, mas que deve estar ativo durante o ano inteiro. Portanto, sabe-se muito pouco acerca do ouriço e, portanto, penso que também é um animal que devia ser estudado devendo ao interesse que ele tem em termos da agricultura.